A TV Correio inicia agora a sexta entrevista com os candidatos ao governo do estado. E a gente reforça sempre que a ordem dessas entrevistas foi definida por sorteio na presença dos assessores de cada um dos candidatos. A entrevistada de hoje aqui nos estúdios ao vivo é a candidata ao governo do estado, Adjane Simplício, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Boa tarde, candidata, bem-vinda. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. É uma grande oportunidade estar aqui para conversar com o público. Bom, e são dois blocos de perguntas diretas com 10 minutos para a candidata, dá em torno de 12 minutos, que tem o desconto das perguntas. Em cada bloco, esse tempo é contado regressivamente e o seu tempo vai começar a contar agora, candidata, depois da primeira pergunta, que é uma pergunta básica por quem passou por aqui. A gente fez: por que disputar o governo do estado este ano? Então, o contexto tem acirrado, né, as condições de ameaça à vida mesmo das mulheres, de várias formas. E uma delas que se expressa pela feminização da pobreza e pela vulnerabilização com relação aos estados de violência, às ocorrências de violência. Então, o Estado precisa interferir sobre isso e é importante que uma mulher venha para esse lugar para defender essas urgências que dizem respeito especialmente à vida das mulheres, mas a gente está falando, quando a gente fala de melhorar a vida das mulheres, a gente entende que melhorar a vida das mulheres melhora a vida de toda uma sociedade. Candidata, é claro que sua pauta, a senhora já colocou aí nessa primeira intervenção, tem muito a ver com as mulheres. Sim. Eu pergunto, na questão da segurança pública, nós tivemos no ano passado, o registro do Tribunal de Justiça, 83 mortes de mulheres. Pelo menos um terço disso aí, ou mais de um terço, está sendo investigado como feminicídio. Que propostas a senhora teria dentro dessa área de segurança para atuar no combate e na prevenção desse tipo de crime? Nós, do pessoal, entendemos que uma política ela não acontece de forma isolada, né? A gente constrói essa política transversalizando ela. Então, entendendo que as mulheres são um público mais fragilizado, que precisam de mais atenção pelo Estado, então a gente entende que é necessário que exista primeiro, ao lado de uma atuação de repressão, uma atuação da polícia coerente com a investigação, com respostas imediatas, com o aumento da proteção das mulheres vítimas de violência doméstica, com o aumento dessa rede de atendimento para as mulheres, também que se tenha um programa de reeducação, ou tanto voltado com relação aos homens dessa sociedade, especialmente os que já cumprem pena por violência doméstica, mas também pensando que é possível fazer um programa de educação que dialogue com o combate à violência, que traga isso também para dentro do âmbito escolar, essa discussão, torne essa discussão mais comum e possa também ampliar as formas de acesso dessas mulheres ao sistema de segurança. Os candidatos que disputam o governo do estado sempre falam aqui que as instâncias militares, da Polícia Civil, de outras polícias, precisam de reforço no efetivo e de cumprimento de questões salariais. Qual seria o papel das polícias dentro de um governo de Adjane Simplício? O papel da polícia é fundamental. O povo clama por segurança pública e precisa haver uma revisão, né, uma reestruturação nessa polícia. Uma das necessidades imediatas é exatamente o aumento desse corporativo. É preciso ter concurso público para prover o efetivo necessário que atenda a população. Além disso, ser muito atento com a remuneração e com a garantia da dignidade desses agentes, né? Desses e dessas agentes. A gente precisa se comprometer com, de fato, a valorização desse servidor público, que é o servidor da polícia e da segurança, que precisa também ter uma vida digna, né? E também precisa pensar na saúde mental, na formação para os direitos humanos, na formação para a discussão antissexista também dentro da corporação. Isso é importante. Então, são elementos que qualificam o trabalho, né, e que dignificam esse trabalho e que, obviamente, resultam num atendimento muito mais efetivo à população. Bom, nós sabemos que dentre esses crimes praticados contra o patrimônio, tem um aí que chama a atenção, que são os roubos na zona rural. Muitas vezes praticados até com violência contra moradores da zona rural. Isso tem afugentado essas pessoas, provocado uma espécie de êxodo rural. Tem alguma proposta dentro do seu plano de governo para a atuação dessas equipes de polícia nessas áreas?
Sim, isso inclusive foi uma demanda da população que vive da agricultura familiar, das pessoas que vivem organizadamente da agricultura familiar, que existisse um corporativo preparado para atuar nessas áreas de difícil acesso, nessas áreas das famílias onde estão assentadas, onde estão com seus sítios, porque sim, da forma como você falou, isso também amplia o êxodo rural, né? A pessoa quer viver do seu trabalho lá, mas se não tem segurança, como que ela vai ficar? Então, investir em cavalaria, investir em carros que cheguem nessas atividades e em um sistema que seja comunitário também, onde as pessoas possam denunciar e possam acessar com mais rapidez um atendimento de segurança necessário, imediato. Seria uma espécie de polícia rural? É uma polícia capacitada para atuar no meio rural. Não sei se o nome seria esse, né? Mas, de fato, que houvesse um treinamento, uma capacitação tática para que isso fosse respondido com mais agilidade, de acordo com a necessidade daquela população. Já que a senhora falou na agricultura familiar, que é muito forte na Paraíba, pelo menos 80% da produção agrícola depende desses agricultores familiares, que ações a senhora projeta dentro do seu plano de governo para esse segmento? Dentro desse diálogo, a gente aprendeu, né, que tem muitas demandas vindas dessas populações que atuam na agricultura rural, na agricultura familiar, e especialmente pensando no foco da agroecologia, né? Então, existe uma demanda de treinamento e capacitação para que a agroecologia seja praticada. Para quem ainda não sabe, a agroecologia é tentando reduzir ao máximo ou reduzir completamente o uso de agrotóxico, e para isso tem toda uma rede de treinamento, tanto com relação à conservação do solo, quanto aos tipos de sementes. E existe um programa interessante aqui no estado que a gente pode ampliar e fortalecer, que é o Programa de Proteção de Sementes Crioulas, que são sementes que já estão adaptadas ao ambiente natural da Paraíba e podem ser mais fortes para poder oferecer essa alimentação para a população. Tudo isso junto com um programa que também, como eu disse, é tudo transversal, né? A política ela não é de um setor só. Ela tem que ser transversalizada porque ela dialoga tanto com o ambiente educacional quanto com o ambiente de saúde. Então, pensar numa reeducação da população para o uso dos alimentos produzidos aqui, numa rede de distribuição, fortalecer essa rede de distribuição dos alimentos para vir para o cinturão verde das cidades e trazer isso também, com incentivos para a produção. E aí, incentivos governamentais? Sim, com incentivos que são necessários. A exemplo de, por exemplo, agilizar a posse de terra, né? A titulação da posse de terra dessas pessoas, dessas famílias que estão com as suas propriedades, que isso facilita o acesso ao crédito. Então, é importante que essas pessoas também, essas famílias e produtores, tenham acesso a esse crédito para manter uma produção que atenda à população. Candidata, eleita, quais seriam os critérios para definir um secretariado de um governo do PSOL aqui na Paraíba? A gente, da mesma forma que quando a gente foi construir o nosso plano de governo, a gente consultou pessoas especializadas nessas áreas, a gente entende que o critério, acima do critério político, é o critério técnico e que isso tem também, esses contornos têm que estar dentro da nossa escolha e especialmente buscando também a paridade de gênero. Essa é uma máxima importante que a gente segue. Então, seria basicamente, prioritariamente, o critério técnico, mas teria também escolhas políticas. A senhora a escolha política, não descarta por essa? Exemplo, uma delas, a principal delas, é manter as mulheres nesses momentos, nesse âmbito governamental, nesse âmbito de coordenação e liderança. Então, manter com que exista pelo menos a paridade. No seu plano de governo, que foi apresentado à Justiça Eleitoral, a senhora fala em auditagem de contas públicas. O que seria exatamente isso? Seria revolver todas as contas públicas dos últimos 8 anos e, por exemplo, identificar onde teria supostamente superfaturamento ou subfaturamento? Esse é um dos elementos a ser colocados pela auditagem, mas é importante também a gente entender que o que a gente quer construir no nosso programa é a ampliação da participação popular. A população ela não pode ser convocada apenas num período de eleição. Então, tudo que o governo fizer tem que prestar contas de uma forma que seja fácil, que seja acessível à população. Os dados estão disponíveis, estão, mas a gente precisa trazer
elementos que dialoguem com essa população que não está preparada para acessar esses dados oficiais, né? E construir ferramentas para que essa participação seja intensa. Olha, a gente está prestando contas da saúde, a gente está prestando contas da educação, da segurança, foi investido tanto, a gente se comprometeu com tanto. Isso tem que ficar claro e a população, nítido, e a população tem que ser chamada para esse lugar de que pode participar, de que pode opinar. Então, a ideia nossa é construir o poder popular, ampliar o máximo possível a participação da população no governo, nos governos, e construir isso como uma atitude, como uma mudança social necessária. A gente precisa cada vez mais convocar o povo para além das eleições, para dentro dessas decisões que são políticas, que a política está no nosso cotidiano e essa nossa voz, que do cotidiano ela precisa ser ouvida. Nos últimos governos, a gente tem visto aqui na Paraíba a prática do chamado orçamento democrático, orçamento popular, muda de nome conforme muda o governante. Essa prática seria mantida? É um bom instrumento? Ou a senhora acha que ela, na prática mesmo, não resolve? Teria que ser mais contundente essa participação popular? É um instrumento que precisa ser ampliado. A gente entende que precisa ser ampliado para orçamentos mais significativos, né? Especialmente disso. Porque a gente não pode convocar a população apenas para definir se ela quer uma praça ou não. Apesar de que querer uma praça é um elemento importante, porque é uma ferramenta que está lá no cotidiano daquela pessoa. Mas é preciso mais, é preciso a pessoa poder dizer sobre políticas de saúde, é preciso a população poder ser convocada para falar sobre educação, orçamentos maiores. Isso é necessário, que a população, como eu disse anteriormente, convocar essa população, construir nessa população o desejo de participar e de fiscalizar aquele ente que foi eleito, mas que ele não está ali só para representar o projeto do seu partido, ele está ali para representar um projeto político da população. E por isso a população tem que acompanhar passo a passo, tem que acompanhar todas as decisões que são postas e definidas. Candidata, eu queria que a senhora explicasse mais um pouco e detalhasse mais um pouco como seria esse governo popular que a senhora fala. Seria a criação, instalação de conselhos populares por determinadas regiões, por município? Como se daria isso na prática dentro de um governo? Na prática, isso também vem através da ampliação dos conselhos, mas os conselhos de fato, né? Não são camuflados pela representação de algum partido ou do próprio governante, né? Aliados ao próprio governante. A gente está falando de fato ampliar isso para que a população tome posse desses instrumentos. A ouvidoria, fortalecer as ouvidorias para que, de fato, as denúncias sejam apuradas, encaminhadas e que seja transparente. Está sendo encaminhado e nesse canal aqui você consegue acompanhar. Construir exatamente ferramentas. A gente está num momento digital que a gente acompanha de tudo. A gente acompanha tudo. Se a gente quiser acompanhar a nossa transação bancária, se a gente quiser investigar uma pessoa pela internet, a gente consegue. Como que a gente não pode construir ferramentas que sejam populares e acessíveis para que a população, com o conhecimento que possua, mesmo que seja ainda num sistema bem intuitivo, possa acompanhar qual é a pauta que ela tem interesse de acompanhar, né? Okay. Então, isso é importante. Ok.